E se a realidade, no fundo, não for feita de coisas, mas de música? Hoje, a gente vai explorar uma arquitetura invisível, um conjunto de regras que não se vê, não se toca, mas que compõe a sinfonia de tudo que existe, decidindo quais notas podem de fato soar em harmonia. Essa frase, ela guarda o mistério central que a gente vai desvendar. A ideia de que a realidade não é sobre a matéria em si, mas sobre a música que a rege. Não sobre os objetos, mas sobre as regras de ressonância que permitem que certas coisas se conectem e outras não. Vamos começar com essa metáfora, que é a base de tudo. Pense bem, tudo, da menor partícula à maior das galáxias, está vibrando. Tudo pulsa, tudo oscila. A realidade, na sua essência mais pura, é uma sinfonia de frequências. Só que, por trás da música que a gente consegue ouvir, existe uma estrutura inaudível, uma arquitetura silenciosa que define as regras do jogo, sabe? Ela governa quais notas podem ser tocadas juntas para formar essa sinfonia cósmica. E é essa arquitetura que a gente vai explorar agora. E aqui, a gente dá um nome para essa estrutura: frequência e topologia, que vamos chamar de camada 2. O ponto-chave é que ela não é um lugar físico, de jeito nenhum. É um campo de potencial puro. É como se fosse a planta baixa da ressonância, o projeto que define quais conexões são possíveis antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Para entender isso melhor, vamos quebrar o conceito em dois. A frequência é a nota individual, a vibração específica de algo. É o quê? Já a topologia é a teoria musical por trás da música. Ela dita as regras da harmonia, o como as notas se relacionam para criar um acorde e não um barulho qualquer. A natureza dessa camada, então, é bem abstrata, mas o poder dela é imenso. Ela não é feita de coisas, mas de relações. É a gramática invisível que conecta tudo. Por exemplo, as simetrias que governam as leis da física, isso é um padrão da camada 2. Do mesmo jeito, os arquétipos universais que estruturam a nossa psique, o herói, o sábio, também são padrões. Nos dois casos, é o mesmo princípio em ação, um padrão invisível que organiza como a realidade se manifesta. Ok, agora que a gente já entende o instrumento, a pergunta é como ele é tocado. Como essa arquitetura abstrata realmente funciona e influencia o mundo material que a gente conhece. Vamos mergulhar nas regras da ressonância. A influência aqui é uma via de mão dupla. Imagina assim, num fluxo de cima para baixo, esse campo de padrões abstratos afina a matéria, definindo o que é possível. Mas, e esse é o ponto crucial, no fluxo de baixo para cima, as nossas experiências no mundo material tocam a música. E essa música, por sua vez, ecoa de volta e reconfigura todo o campo de possibilidades. É um ciclo que não para, de criação e feedback. Então, como se opera nesse nível? Não é com força bruta, é com alinhamento, com sutileza. Existem 3 alavancas principais. A primeira é a ressonância, encontrar uma frequência que já existe e vibrar junto com ela. A segunda é a simetria, criar padrões harmônicos, coerentes, que se reforçam. E a terceira é a interferência construtiva, garantir que as ondas de intenção se somem e se amplifiquem, em vez de uma anular a outra. A maestria está em usar essas 3 chaves para modular a realidade. E agora a gente chega no coração dessa exploração. Um paradoxo que desafia nosso pensamento linear. A ideia de que o projeto, a planta baixa, pode ser mais fundamental, mais real que o próprio edifício. Essa é a afirmação central. Um padrão que não tem massa, não tem localização, não tem substância. É o arquiteto de tudo que é sólido, visível e real. Vale a pena parar um segundo para absorver isso. E aqui está a pergunta que desafia a nossa lógica. Como é que um padrão, sem substância, sem um lugar físico, pode ser o arquiteto de tudo que existe? E a resposta é essa. O padrão não é nada. Ele é a interface. Ele é a ponte essencial, o tradutor que permite que a intenção abstrata se comunique com o mundo da matéria. É o ponto de encontro entre o que não se vê e o que se vê. Tudo isso pode parecer muito conceitual, né? Então, como é que dá para sentir ou experienciar essa camada diretamente? Vamos sair um pouco da teoria e entrar na prática. O objetivo aqui é ir além do intelecto, é sentir diretamente essa camada, perceber a própria ressonância interna. Afinal de contas, cada um de nós é um instrumento único nessa orquestra cósmica. Para isso, um exercício bem simples pode ser feito. Parar por um instante, respirar de forma ritmada
inspirar por 5 segundos e expirar por 5 segundos. Esse ritmo, de 0,10 Hz, ajuda a alinhar coração, cérebro e sistema nervoso. Com a atenção focada na região do peito, o próximo passo é só notar. Notar a qualidade do estado interno sem julgar. Essa sensação sutil é a frequência pessoal se manifestando. Com esse ato simples, de respiração e atenção consciente, acontece uma participação ativa na modulação do próprio estado. Não se trata só de ouvir a música interna, trata-se de afiná-la. E isso nos leva a uma reflexão final. Se cada ser é o afinador do seu próprio instrumento, a pergunta fundamental não é o que a realidade nos apresenta, mas sim em qual realidade cada um de nós escolhe se sintonizar a cada momento.